Queridos, sejam todos bem-vindos a essa igreja. Você que nos visita nessa noite. Aqui não é outro lugar senão na casa do Senhor. É uma porta aberta de oração. Amém? Então você fique muito à vontade. Mas eu tenho hoje uma palavra para te entregar, irmão, que fala sobre dependência. E eu começo com esse texto base para falar com você que esse momento de Jesus ali, que precede a cruz, ele é crucial para a história da humanidade. E nós dependemos hoje, não é das coisas terrenas, que esse é o primeiro raciocínio que eu quero que você tenha. Não são as coisas terrenas, nós dependemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu quero começar com essa pergunta: o que é dependência? O que é dependência? Dependência é o estado de quem precisa de algo externo para sobreviver, sustentar-se ou até mesmo definir a sua identidade. Existem três tipos de dependências: a dependência estrutural, quando alguém depende de um sistema. Existe a dependência emocional, quando alguém depende da aprovação ou validação de alguém. E existe a dependência espiritual, quando alguém depende de algo para definir quem é diante de Deus. E aqui você precisa tomar cuidado, porque nós não buscamos a Deus pelo aquilo que Ele pode fazer, mas sim pelo que Ele já fez na cruz do Calvário. Amém? Você está aqui? Então nós não buscamos a Deus pelo aquilo que Ele pode nos dar, nos entregar, porque Ele já fez, Ele já entregou. Eu começo a mensagem com uma afirmação: que todo ser humano depende de algo. Todos nós dependemos de alguma coisa. Mas só que a pergunta correta não é se dependemos. A pergunta é de quem ou do que dependemos. E eu não posso iniciar essa introdução e decorrer com você sobre esse texto sem que você tenha clareza sobre o que é essa dependência. Irmãos, em nome de Jesus, se você está aqui hoje, nessa noite, e ainda não aceitou a Jesus como Salvador, você tem uma oportunidade de ouvir o que você vai ouvir dentro dessa mensagem: que não existe caminho sem Jesus. Nós dependemos exclusivamente da obra redentora da cruz do Calvário. E para quem já é crente, quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro, você precisa hoje compreender que se você está no momento da sua vida onde está sendo afligido por várias coisas, por várias tribulações que você tem passado, eu quero te fazer essa pergunta, em nome de Jesus: de quem você depende? Ou do que você está dependendo hoje, nessa noite, nesse lugar? Porque talvez você está olhando para a tua situação e não está vendo sair. Talvez você está olhando para a sua vida e está falando: nada está dando certo, nada daquilo que eu projeto, nada daquilo que eu oro, nada daquilo que eu tenho buscado a Deus tem surtido efeito. E talvez em algum momento o inimigo tenha lançado algo dizendo para você: vai do jeito que você quer mesmo. Para que orar? Para que buscar? Para que pedir a Deus para te mostrar o caminho? Irmãos, é uma estratégia suja do adversário para te afastar daquilo que Deus tem para a tua vida. Mas só que eu vim pregar para uma igreja que depende exclusivamente de Deus. Quando eu começo a pergunta aqui, começo a pregar e te pergunto: você depende de Deus? Você levanta a tua mão e declara: eu dependo de Deus. Então você já validou no céu o que nós estamos vendo aqui na terra, que existe um povo na labareda de fogo que está entendendo que a dependência nossa é de Jesus e não é terrena. Em nome de Jesus, há uma dependência nossa nessa noite, nesse lugar. E eu quero mostrar para você que a estratégia do inimigo é fazer você depender de coisas terrenas, coisas erradas. Mas só que hoje eu quero ministrar para você, para dizer para você que você precisa depender do Senhor Jesus Cristo, único, suficiente Salvador da tua vida. Não existe outro caminho. Amém? Então entenda isso aqui: o pecado criou dependências erradas, irmãos. O pecado criou dependências erradas. Quando o pecado entra lá no Éden, a partir dali a terra foi contaminada pelo pecado. E o pecado ele vem com uma finalidade só: uma
vontade só. Para afastar o homem da aliança que foi estabelecida com Deus lá no Éden. O pecado entrou através da desobediência. E o pecado gera uma dependência do homem errada. Porque quando o homem está em pecado, ele acha que depende das coisas do mundo para alimentar a tua carne. Ele acha que depende das coisas terrenas para alimentar a sua carne. Porque o pecado, quando ele entra no homem, ele contamina o homem. E o homem, ele fica dependente do pecado para ele continuar, para ele sobreviver. Amém? Quem está aqui? Então entenda uma coisa nessa noite aqui, em nome de Jesus. O pecado criou uma dependência errada. Tem gente dependendo do vício porque está aprisionado no vício. Tem gente dependendo de alguém porque está aprisionado a alguém. Tem gente que está dependendo de viver uma vida pecaminosa, entregue à mentira, à desobediência, à ganância, à vaidade, entregue ao adultério, à prostituição. Mas só que Deus vem para corrigir. O homem não depende das coisas terrenas. O homem depende da redenção através de Jesus Cristo, através da graça. Então Jesus vem para corrigir. Para corrigir. Porque o pecado criou dependências erradas, mas a cruz restaura a dependência correta. Em nome de Jesus. Quando nós olhamos lá para o Éden, quando nós olhamos para a criação, quando nós olhamos para aquilo que Deus fez, Deus criou, e havia uma ordem apenas no Éden. A ordem era: da terra você vai dominar tudo. Tudo. Adão, você vai dominar tudo, Adão. Sobre o mar, sobre os animais, sobre a vegetação, sobre a terra, você domina tudo. Mas só tem uma coisa que você não vai fazer: é comer do fruto que está plantado no meio do jardim. O fruto do conhecimento. E ali entra porque se quebrou uma aliança. E para quem quebra a aliança, muitas das vezes está aprisionado naquilo que a aliança foi quebrada. Meu Deus. Mas só que Jesus é a reconciliação. Jesus é a reconciliação da queda do homem. E agora, através de Cristo, ele se achega a Deus, ele se achega ao Pai. Então Jesus, ele veio, a cruz restaura a dependência correta. Você não depende de viver uma vida em pecado. Você depende de viver uma vida restaurada. Você não depende de viver uma vida pecaminosa. Você depende de viver da graça. Você depende de viver do sangue do Cordeiro. Você depende de viver de Jesus de Nazaré. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso aqui. E eu começo com João 19, 23, 24, para te falar as vestes de Jesus na cruz. Porque a crucificação, o momento da crucificação romana, o condenado, ele ficava despido para ser um cenário de humilhação. Então ele era despido, tirado das suas vestes, para que ele fosse humilhado naquele momento. E é interessante, irmãos, que o texto que nós lemos vai dizer: as vestes de Jesus foram tiradas, porque era a única coisa que ele tinha. Quando alguém era condenado pelo governo romano para ser crucificado, ele não podia carregar mais nada. Ele só carregava as suas vestes, porque ali acabou. Ele vai ser crucificado e agora não tem jeito. Então ele carregava só as suas vestes. Só que a palavra vai dizer que Jesus vai ter as suas vestes arrancadas. Jesus vai ter as vestes arrancadas, repartidas. Mas só que por baixo das vestes que Jesus usava, ele carregava, ele ainda vestia uma túnica. E a túnica que ele vestia, no texto nós lemos, ela não tinha costura. Era uma túnica sem costura. Aleluia, glória a Deus. Porque a túnica sem costura, ela representa algo. Para quem faz costura aí, para quem entende de costura, você sabe que uma peça que não tem costura, ela não deixa marcas. Ela não tem marcas, ela é uma peça completa. Não é isso, missionária Elba? Missionária Elba é costureira, então ela pode me dizer: uma peça que não tem costura, missionária Elba, ela não tem marcas de costura. Quando você olha na sua roupa aí, a sua roupa tem marcas de costura, como se fossem remendos, como se fosse uma adaptação costurada. Ah, glória a Deus! Uma adaptação costurada para você ter uma peça completa. Mas só que o texto faz questão de dizer algo tremendo. O texto
aquilo que estava por cima foi tirado, repartido, mas aquilo que estava por baixo era completo, era sem costura, era uma túnica que ele carregava. Só que a túnica aponta para três coisas. Olha isso aqui, aleluia, glória a Deus. A túnica aponta, representa três coisas. Ela representa unidade, integridade e obra completa. Glória a Deus. Você não está aqui não, padrão, aleluia. Para dar uma glória a Deus, deixa eu te falar de novo. A túnica representa três coisas. Ela representa, em nome de Jesus, ela representa unidade, ela representa integridade, ela representa a obra completa. Sabe por quê? Porque na cruz do Calvário a obra redentora de Jesus foi completa, não foi fragmentada. A obra de Jesus na cruz te comprou, te salvou, te lavou, te redimiu, te tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Mas só que a obra agora é completa. Diante dos homens. Entenda algo aqui. Esse momento das vestes, de arrancar suas vestes e a túnica, ele cumpre o que está escrito em Salmo 22, 18. Mas só que ele aponta para algo muito mais profundo. Porque quando a gente fala de nudez na Bíblia, a gente está falando de vergonha. Todas as vezes que a gente fala de nudez na Bíblia, a Bíblia coloca como se fosse um cenário de vergonha, humilhação. Então entenda algo aqui, pastor, não estou entendendo. Então deixa eu te explicar, deixa eu te ensinar algo aqui. Quando Jesus está despido na cruz, ele está carregando sobre ele aquilo que a gente deveria carregar. O que é então, pastor? É a nossa vergonha, é ele que está levando na cruz do Calvário. Porque ele está levando sobre ele, é sobre ele que ele está levando. Então há um momento aqui, há algo muito interessante, que Cristo assume a nossa vergonha, a vergonha que era nossa. Vergonha de quê, pastor? Vergonha do pecado, a culpa pelo pecado. Em nome de Jesus, entenda isso daqui. Quando Jesus está na cruz, ele está levando sobre ele o meu pecado, o teu pecado, está levando sobre ele a nossa vergonha, a nossa humilhação, porque através de Cristo, glória a Deus, nós vamos todos, aleluia, reconduzido ao Pai, reconduzido ao Senhor, porque há uma reconciliação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entenda algo, irmãos. Existe dependência que define a nossa identidade. A Bíblia conta a história de Bartimeu. Olha para cá, olha para cá, olha para mim. Olha aqui. A Bíblia fala sobre a história de Bartimeu. A Bíblia diz que Bartimeu, ele carregava uma capa. Ele carregava uma capa. E aquela capa era o sinal maior do que ele dependia. Bartimeu dependia do governo romano para sobreviver. Porque quem carregava aquela capa naquela época, alguém olhava de longe e já sabia quem ele era. Alguém olhava de longe e dizia: ei, aquele lá é um mendigo. Aquele lá é alguém que não deu certo na vida. Aquele lá é alguém que vive de esmola, vive de depender de coisas, de ganhar coisas. Aleluia. Aquele lá, ele está marcado. E muitas das vezes a nossa dependência tem definido a nossa identidade. Irmão, você que é difícil de dar glória a Deus ouvir uma palavra dessa. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que muitas das vezes daquilo que você tem dependido, você tem deixado Deus de lado, porque você não quer abrir mão dos benefícios que você tem recebido. Muitas das vezes você não quer abrir mão de abrir mão de coisas que estão te afastando de Deus, porque você depende. Não, eu dependo disso aqui, mas Deus não se agrada. Não, mas eu estou dependendo. Quando Deus muda a história, eu lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, olha para cá. Só que aquilo que você depende define a sua identidade. Bartimeu, ele é um cego, ele é um cego. Ele agora, ele foi ferido dos olhos, ele é cego. E como cego,
pregar com uma igreja em nome de Jesus, que está disposta a largar a dependência terrena para depender exclusivamente de Jesus, depender exclusivamente do Senhor. Irmãos, entenda, aquilo que te corrompe, aquilo que te afasta de Deus, não é para você não. Balança 2 ou 3 aí, fala para ele: ei, aquilo, fala irmão, aquilo que te afasta de Deus não é para você não. Larga essa capa dessa dependência aí. Oh, glória a Deus, larga isso, porque não é para você não, meu irmão. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, entenda isso aqui. Dependência não é apenas financeira, irmão. É aquilo que define quem eu sou. Eita, pega isso aqui. Porque quando nós falamos de dependência, talvez você pense só nas coisas materiais. Só que a sua dependência define a sua identidade. Vou falar de novo para você. A sua dependência define a sua identidade. Tem gente que olha para você, aleluia, e se não te identifica como homem ou mulher de Deus, tem alguma coisa errada com a vida cristã que você leva. Tem alguma coisa errada do que você está dependendo. Porque crente não depende de coisas terrenas, depende de Jesus. Você depende de Jesus. Aleluia. Você depende exclusivamente de Jesus. Olha isso aqui. Muitos hoje vestem as capas invisíveis. Muita gente vive dependendo de reconhecimento. Muita gente vive dependendo de estabilidade. Muita gente vive dependendo de posição social. Muita gente vive dependendo de recursos. Muita gente tem uma dependência emocional. Mas deixa eu te falar em nome de Jesus, mas tudo aquilo que sustenta a minha identidade fora de Cristo é uma falsa segurança. Em nome de Jesus, irmãos. Tem gente que depende de ser reconhecido. Fulano é legal. Por quê? Porque fulano fez tal coisa. Você está esperando tapinha nas costas. Que legal, é gente boa. Não, é maravilhoso. Não, é bacana. Só que quando tu vai olhar para a vida do camarada, não é homem de Deus, não é mulher de Deus, tem uma vida totalmente errada, anda na mentira, anda no engano, e você está lá dando tapinha nas costas, querendo, não, é meu amigo, tem que andar comigo. Por quê? Porque um dia ele falou para você: nossa, você é bom, você é isso, você é aquilo. Aí você está esperando o reconhecimento. Só que este reconhecimento não provém do céu. O que não provém do céu, irmão, não serve para você. Amém? Estou pregando aqui para crente, não. Estou pregando para quem confia em Deus ou não. Estou pregando para quem depende do Senhor aí ou não. Então para de se preocupar com as coisas terrenas. Para de se preocupar, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para de fazer alianças erradas. Espírito Santo. Para de andar com quem não é para você andar mais, irmão. É corrupto, não serve para você não. Gosta de enganar os outros, não serve para você não. Anda na mentira, não serve para andar com você não. Aleluia, glória a Deus. Anda no engano, não serve para você não, irmão. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Mas você está tão apegado, não é meu amigo. Não, ele é tão legal, ele é tão isso, ele é tudo aquilo. Irmãos, em nome de Jesus, entenda isso. Quando você sair daqui essa noite, entendendo que a tua dependência é de Jesus, é do sangue do Cordeiro, você vai parar de olhar para as coisas terrenas e vai voltar a olhar para o alvo que é Cristo na tua vida. Tem muita gente perdida no caminho porque deixou de olhar para Jesus e está olhando para a circunstância, está olhando para a necessidade. Mas Deus me trouxe uma palavra nessa noite para te dizer: para de depender do que o mundo pode entregar e começa a depender do teu Deus, o Senhor Salvador. Aleluia, redentor da tua vida. É Ele, é o sangue, é o Cordeiro. Então, em nome de Jesus, abre essa tua boca e dá glória a Deus aí. Em nome de Jesus. Entende isso aqui?
Jesus que manda chamar Bartimeu. Até quando Jesus vai te chamar? Oh, aleluia! E você vai ficar preso, usando a sua capa de dependência. Meu Deus, dizendo: eu dependo disso aqui. Eu não posso andar com Jesus agora não, porque eu dependo desse negócio aqui. Em nome de Jesus, irmão, a Bíblia diz que quando Jesus chamou, Bartimeu se levantou. Aleluia! Tirou a capa da dependência e falou: ó, eu não dependo disso aqui não, eu não dependo disso aqui não, é Jesus que está me chamando. Eu clamei, ele me ouviu. Então a capa da dependência, quem olhava de fora falava assim: ele depende do governo, coitadinho dele, ele nunca vai sair dessa situação. Primeira coisa que ele fez, irmão, foi largar a capa e correr para Jesus, Salvador da tua vida. Foi largar a dependência e correr para Jesus, Salvador da tua vida. Em nome de Jesus, entenda o que eu estou pregando para você aqui. Até quando você vai ficar preso na sua dependência? Jesus está te chamando e você está lá. Agora eu não tenho tempo para ir. Glória a Deus. Não, agora eu não tenho tempo para ir. Não, depois eu resolvo. Quando eu resolver esse negócio aqui, aí Jesus está mandando chamar ele. Não, mas quando eu resolver essa questão aqui, eu vou. Aí Jesus manda chamar ele. Alguém está dizendo: não, rapaz, está te chamando. Aí você: não, agora não, depois eu vou. Por quê? Porque eu estou preso naquilo que eu dependo. Vou falar de novo, irmãos. Muitas das vezes a gente está preso naquilo que a gente depende. Perdão, mas vou falar algo aqui que vai. É para te curar. É para te sarar. Você não depende de aprovação humana. Talvez você está suportando coisas que já era para você ter falado: isso aqui não é para mim não. Mas do que você depende, você está lá. Mas porque está atendendo uma necessidade sua, você continua fazendo. Aí o seu relacionamento com Deus está todo quebrado, todo errado, não tem comunhão, porque você não quer largar daquilo que você depende. Glória a Deus. Glória. Deus não quer que você pague propina a ninguém, não. Espírito Santo. Deus não quer que você fique amarrado em situações que Deus já não está mais. Espírito Santo. Porque você tem segurança e você não abre mão. Só que é ilegal e você está lá validando aquilo. É ilegal, irmão. O que é ilegal não é para você, não. Deixa eu te falar algo aqui. Você é lavado e remido do sangue do Cordeiro. Entenda algo aqui, irmãos. Em nome de Jesus. Olha para cá. Toma amor e carinho pela tua vida. Em nome de Jesus. Aquilo que te afasta de Deus não serve para você, não. Deus está falando aqui nessa noite: larga isso hoje. Larga isso hoje. Tem gente que escolhe continuar andando em pecado do que se consertar com Deus. Eita Deus. Só que Deus quer de mim e de você é conserto. Deus quer de mim e de você que você dependa dele, não das coisas que você está aprisionado. Entenda isso aqui, entenda isso aqui, entenda isso aqui. Para quem teve no culto da manhã, atmosfera totalmente diferente do que Deus está falando para nós. Porque, irmão, Deus está tratando a nossa vida aqui hoje de entender de quem que você depende. Deus está tratando você aqui dizendo: ó, isso aí não é para você mais não. Essas conversinhas aí não é para você fazer parte mais não. Essas historinhas aí não combinam mais com você não. Esse papinho furado não é mais para você não, irmão. Espírito Santo.
registra, ele lança fora a capa. Lançar fora a capa era um ato radical, igreja. Porque a capa era o sinal da dependência dele para ele sobreviver pelo governo. Quando ele ouve que Jesus está chamando, ele antes mesmo de ser curado, ele já tomou uma decisão. Primeira coisa que ele vai largar era a dependência daquela vida que ele tinha, daquela vida medíocre, daquela vida de esmola, daquela vida de vergonha. A gente quer mudar de vida, mas não quer obedecer a Jesus. A gente quer uma transformação, mas não quer levar a palavra. A gente quer ter uma vida, aleluia, próspera, maravilhosa, de sucesso, mas continua aprisionado em coisas que te afastam de Deus. Irmão, perdoa, sou muito sincero com você aqui. Em nome de Jesus, não vai dar certo, irmão. Não tem como você querer caminhar com Cristo, ter uma vida de sucesso, ter uma vida abençoada e continuar um pé lá e um pé cá. Meu Deus. Continuar um pé lá, hora eu quero, hora eu não quero. Uma hora eu sirvo a Jesus, outra hora eu não sirvo. Você precisa entender hoje de quem você depende. A palavra está vindo para falar isso comigo, com você hoje. Realmente de quem você depende. Em nome de Jesus, entenda isso aqui. Porque ao abandonar a capa, ele abandona a sua segurança, ele abandona a provisão, ele abandona a sua identidade antiga. Ele rompe com a dependência antiga antes de viver o milagre. Não, o que é isso? É fé. Ele está crendo antes de acontecer, presbítero Eduardo. Ele já tomou uma decisão. Para aquela vida lá eu não volto mais. Meu Deus. Para aquela vida lá eu não volto mais. Aquilo lá não me pertence mais. Então eu vou tirar hoje, porque não é para mim. É isso que Deus quer dar para você. Deus quer dar uma vida nova. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Entenda algo nessa noite aqui, amada igreja de Cristo, de quem verdadeiramente você depende. De quem você depende? Entenda aqui, Cristo foi despojado para nos libertar das dependências erradas. 2 Coríntios 5:21 diz assim: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos nós, por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Aleluia. Gálatas 3:13 diz assim: foi Cristo que nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Na cruz aconteceu uma grande troca. Ele assume a nossa culpa, ele assume a nossa vergonha, ele assume a nossa nudez espiritual. Ele é exposto para que a nossa exposição terminasse, igreja. Ele é despojado para que sejamos revestidos. Aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus.
um glória a Deus aí, irmão. Em nome de Jesus. Deixa eu te falar isso aqui. Você depende de Jesus. Você depende do sangue de Jesus que te redime de todo pecado. Entende isso aqui? Uma nova dependência no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7,14. Eu quero que você abra o texto lá comigo. Apocalipse 7,14. Isso aqui é para você entender de quem que você depende. De quem que você depende? Quem achou disso, amém? Irmão, eu vou ler o texto do verso 9 até o verso 17. Quem está com Bíblia aí, irmão? Levanta a tua Bíblia aí, levanta a tua Bíblia. Se tiver o celular, não tem problema não, irmão, fica à vontade. Mas é para você ler o texto meu. Marca esse texto aí na tua Bíblia, porque você nunca mais vai esquecer. Você nunca mais vai esquecer. Podemos ler? Você vai ler comigo? Vamos embora, vamos ler? Vamos isso aqui. A revelação de Apocalipse foi dada a João. E ele diz assim. Ele um pouquinho mais baixinho. Em seguida, olhei adiante de mim e descortinava uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira, e proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Aleluia. Você não tem um aleluia, glória a Deus aí, porque você não está comigo aqui. Em nome de Jesus, eu vou dizer de novo. E proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciões e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e o adoraram, e adoraram a Deus, exclamando: amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graça seja o nosso Deus para todos sempre, amém. Irmãos, em nome de Jesus. Então um dos anciões me indagou: quem são os de onde vieram todos estes que estão vestidos de túnicas brancas? Oh, glória! Eu respondi: ó meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aleluia! Por esse motivo, eles estão perante ao trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede, não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Aleluia a Deus! Glória! Irmãos, entenda isso aqui. Em nome de Jesus. João está dizendo, está vendo? Aqueles ali foram aqueles que lavaram as suas vestes no sangue. O sangue do Cordeiro purificou eles. Irmão, em nome de Jesus.
aqueles? De onde vieram? Aleluia! Eles vieram da terra, aleluia! Porque eles estavam em Cristo, eles lavaram, aleluia, suas vestes no sangue do Cordeiro. A igreja de Cristo, em nome de Jesus, pelo poder da palavra, hoje, nessa noite, Deus fala contigo nessa noite. Tem um caminho de salvação e você depende do Cordeiro. Esse texto e não entender de verdade quem você serve. Não tem como olhar para esse texto e entender de verdade de quem você depende. De quem você depende, irmão? Entende isso aqui? Vestes brancas representa justiça imputada, pureza restaurada, nova posição diante de Deus. Olha para cá. Olha para cá. Nossa dependência agora não é mais de carro. Repita comigo. Minha dependência. Minha dependência. Mais forte. Minha dependência é do sangue. É do sangue. Deixa eu te falar. Você não depende mais do sistema. Você depende da obra da cruz do Calvário. Você não depende mais de esmola. Você depende da graça de Cristo. Entenda agora. Tua dependência ela não é terrena. Sua dependência agora é eterna. Sua dependência agora ela não é algo passageiro. Mas a nossa dependência agora é total e exclusiva de Cristo. Nós dependemos do corpo que foi partido. Nós dependemos do sangue que foi derramado. Nós dependemos da obra consumada da cruz do Calvário. Irmãos, em nome de Jesus, que essa noite eu possa trazer uma reflexão muito tremenda para você. O que você tem vivido a sua vida de depender de